Boa noite, pessoal. É, vocês estão conseguindo me escutar bem? Como que tá o áudio aí? Me avisam se está falhando, se está baixo. Aqui está falhando um pouquinho, professor. Tá, eu vou falar mais um pouco que aí tu me confirma se realmente tá falhando, porque acho que a Ana Gisele falou que tava bom no, pode ser algum problema de internet. Ou minha ou tua, no caso. É, professor, já melhorou mesmo. Era só no começo mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Al- Alguém conseguiu assistir aí as últimas postagens que eu fiz, que foi sobre lei de Hess? Aquela lei que soma as entalpias das reações, faz as combinações. Alguém conseguiu dar uma olhada nisso? Conseguiu entender, Ana Gisele? Beleza. Aí eu vou pedir para quem não assistiu ainda, eu vou pedir para quem não assistiu ainda, depois dar uma olhada lá, tá? Tem uma aulazinha explicando mais ou menos o que é a lei de Hess, e depois tem mais outra aula falando dos exercícios, tá? Das aplicações da lei de Hess. É a nossa disciplina, ela estava tava prevista ainda para a gente ver, para a gente dar uma olhada em cinética química e equilíbrio químico. Eu tenho quase certeza que a gente não vai conseguir ver as duas coisas. E aí eu vou ver da melhor maneira qual dos dois conteúdos que a gente vai abordar aqui. Porque a gente acabou se estendendo muito aqui na parte termoquímica, que realmente é uma parte bastante grande, né? Complexa, importante. E aí depois eu vou ver desses dois conteúdos que faltam na nossa ementa, qual que vai dar para abordar. Porque até daria para abordar os dois, mas seria de maneira bem resumida. Eu prefiro mostrar o conteúdo com detalhe do que de maneira resumida. E aí, essa disciplina é do ciclo passado, e a gente já está basicamente estourando o limite já desse segundo ciclo, nesse caso agora a gente não pode passar, porque eu tenho já que gerar a nota de vocês já no limite no final desse ciclo, entendeu? Já tem que ter nota de vocês, que vai ser as atividades, as médias e tal. E aí eu não vou muito poder, a gente não vai poder estender nem sequer um dia ou 2 dias a mais do estipulado para acabar esse ciclo. Então eu vou sentar depois da aula de hoje, que hoje a gente é para encerrar a termoquímica. Pelo menos essa aula, talvez mais a outra, se não der para finalizar hoje. A gente encerra a termoquímica e aí eu vejo qual o outro conteúdo que dá para a gente abordar em relação, que no caso é cinética química, estudo das velocidades, e equilíbrio químico. Vou dar uma olhada qual dos dois a gente consegue abordar. Então, os recados iniciais eram esses. Em relação aos conteúdos que a gente ainda vai ver, e em relação às aulas anteriores aí, que é a lei de Hess. Eu peço que vocês deem uma olhada. Por que que eu peço? Porque amanhã eu vou estar postando uma atividade para vocês aí, tá? Sobre lei de Hess e sobre combinando entalpia padrão de informação, lei de Hess e um pouquinho das coisas que a gente vai ver hoje. Vou formular uma atividade para vocês trabalharem no final de semana e me entregarem na segunda ou na terça, e aí na próxima semana a gente continua aí já com novo conteúdo. Então é basicamente isso, os recados iniciais. São basicamente esses. Vamos começar aqui. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tô achando meio estranho, porque eu tô falando e minha voz está saindo aqui no meu fone de ouvido. Geralmente, isso é a segunda vez que aconteceu e eu tô meio perdido aqui. Então, eu peço para vocês, eu vou ficar sem o fone, então qualquer dúvida, eu acho que eu vou pedir para vocês escreverem no chat, tá? Que eu vou ficar sem o fone por conta dessa replicação da minha voz aqui. Eu tô meio me atrapalhando em relação a isso. Deve ser algum bug aqui do celular, do computador, não sei.
Beleza, gente, vamos lá. Ó, depois que a gente encerrou essa parte aí de entalpia, de reação, lei de Hess, entalpia padrão, de formação, toda aquela história que vimos, para fecharmos aqui a parte de termoquímica, ficou faltando um conteúdo importante, que é a parte de calorimetria, tá? Esse conteúdo aqui ele poderia ser abordado antes da entalpia padrão de formação, lei de Hess poderia ser abordado antes, mas eu preferi abordar depois, tá? Depois que a gente já tem uma ideia do que é uma entalpia, já vimos lá desde o começo que é o processo endotérmico, exotérmico, já vimos a questão do calor no sistema, tudo isso a gente já viu nessa disciplina aqui, nessa parte de termoquímica. E aí eu deixei para falarmos de calorimetria no final, tá? Que aí vocês vão achar, inclusive, mais fácil, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a calorimetria, é, ela é o estudo, basicamente, essa calorimetria é basicamente o estudo das medidas de quantidade de calor, tá? Então, aqui no slide de vocês, no slide que está aparecendo na tela de vocês, tá aqui a definição de calorimetria. Medidas das quantidades de calor. E como que é feita essa medida, professor? Essa medida é feita através de um equipamento chamado calorímetro, tá? Então, o calorímetro, ele é um recipiente usado nos laboratórios para medir variações de calor nos processos químicos e físicos, tá? Então, aqui, a calorimetria, ela é utilizada tanto para estudar a questão das quantidades de calor em processos físicos e químicos, tá? Outra coisa importante que eu queria comentar para vocês, porque desde o do começo, vimos bastante teoria, né? Teoria, lei, matemática, algumas regras aí da entalpia. E essa última parte aqui é basicamente uma parte mais de aplicação, de como que é feita essas medidas, né? Porque muitas vezes você poderia estar se perguntando, o professor falou de primeira lei, calor, energia interna, depois falou de entalpia, entalpia das reações, mas eu ainda não entendi como que isso é medido na química, né? A gente não entendeu ainda, a gente não comentamos ainda sobre isso. E é esse conteúdo aqui, que vai dar mais ou menos uma abordada de como que isso é medido. É óbvio que não vamos falar de tudo, de como que são medidas as entalpias ou as grandezas termodinâmicas, tá? Tem métodos mais sofisticados. Mas na aula de hoje vamos falar pelo menos do método mais simples, que é bastante utilizado nos laboratórios de química geral, tá? Então, para a gente ter uma noção de como são realizadas essas medidas aí no âmbito da termoquímica, tá? Então, vamos vamos abordar isso hoje, tá? Então, nesse slide, eu já comentei com vocês aí o que é a calorimetria, né? É o estudo das medidas da quantidade de calor, e o que é o calorímetro, que é o equipamento ou recipiente usado para fazer as medidas, tá? Só que, para avançarmos nesse conteúdo, é preciso que a gente consiga entender duas propriedades bastante importantes aqui nesse processo, que é o calor específico envolvido em um determinado processo e a capacidade calorífica. Então, antes de prosseguirmos nas nossas discussões aqui de calorimetria, é necessário que tenhamos em mente esses dois conceitos aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Alguém já ouviu falar de calor específico e capacidade calorífica? Beleza. Geralmente, no ensino médio, a gente realmente a gente consegue ver isso, né? Tanto na parte de química, se conseguir chegar lá na termoquímica, no ensino médio, quanto na parte de física, né? Quando estuda termodinâmica na física. Então, a gente consegue ver esses dois conceitos aqui a gente consegue ver esses dois conceitos no ensino médio. Então, a gente vai dar uma relembrada aqui, para quem já viu, o que significa isso. Para quem não viu, a gente vai mostrar também, né? A questão da capacidade calorífica. Então, nosso conceito inicial aqui é entender o que é capacidade calorífica. Porque esses dois conceitos, essas duas grandezas, elas são grandezas que estão associadas ali com as medidas de calor.
tá? E eu vou sempre utilizar esses dois conceitos quando eu for fazer as medidas do calor, tá? Porque vocês vão entender, vocês vão lembrar que o meu intuito com esses calorímetros aqui é medir a entalpia de uma reação, de um processo, beleza? Só que foi falar desde o início que a entalpia ela é uma forma de calor, né? A entalpia é uma forma de calor, né? O calor é pressão constante, tá? Então, o calor, ele me interessa muito, tá? Na mesma medida que ele me interessa muito. Então, a questão aqui do calor específico e da capacidade calorífica, os próprios nomes já vão me dar um indício que essas duas grandezas aqui, elas estão relacionadas com calor, tá? Então, se eu vou medir o calor lá na frente, é importante que eu entenda o que significa essas duas grandezas e quais informações essas duas grandezas vão me fornecer para mim poder fazer as medidas de calor, né? Que é o meu objetivo aqui na calorimetria. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro conceito, capacidade calorífica, né? A capacidade calorífica, geralmente, em alguns livros, ela tem um símbolo, ela é representada pelo um C maiúsculo, tá? Está no slide de vocês, beleza? Então, o que significa? Significa a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de uma dada quantidade da substância, e é medida em joules por grau Celsius, tá? Então, o que ela significa, capacidade calorífica? Ela é, capacidade calórica, ela é uma quantidade de calor. Só que a quantidade de calor que eu preciso fornecer a um sistema para fazer a temperatura daquele sistema, daquela substância, aumente 1 grau Celsius, beleza? Então, capacidade calorífica está associada com calor, beleza? Então, esse conceito a gente já tem, tá? Ela tem essa expressão aqui, ó, tá? Então, ela tem essa expressão matemática. C, que é a capacidade calorífica, é igual a Q, que quem é o calor, dividido por ΔT, beleza? Então, a capacidade calorífica é igual ao calor fornecido, que é o Qzinho aqui minúsculo, dividido pela variação de temperatura. Professor, por que é variação de temperatura? Porque a própria definição fala que é o calor necessário para elevar de 1 grau Celsius a temperatura. Então, essa palavra aqui, elevar, significa o quê? Significa variação. Eu estou variando a temperatura, estou, no caso, aumentando, elevando. Tá? Então, esse elevar a temperatura está associado com um ΔT, beleza? Então, por definição, capacidade calorífica é igual ao calor, que é fornecido ali para uma substância, dividido pela variação de temperatura, tá? Lembrando, essa propriedade aqui é uma propriedade extensiva, beleza? Ou seja, ela depende da quantidade de substância, né? Depende da quantidade da amostra, tá? Depende da massa, beleza? Então, vamos lá. Deixa só eu voltar aqui. Tá. Tá tranquilo, gente? A parte do calor específico, deu para entender? Posso continuar? É, deixa eu ver aqui. Tá. Então, abordamos aqui, capacidade calórica. Iremos passar agora para o nosso calor específico, tá? Que é o nosso outro conceito importante que eu havia falado para vocês, tá? Calor específico. O que significa calor específico? Ela é a quantidade de calor para elevar. Jaqueline, quer falar? Tá, então o calor específico é a quantidade de calor que é utilizada para elevar de 1 grau a temperatura de 1 grão da substância. Então vocês vão perceber que o calor específico ele é basicamente a mesma definição de capacidade calorífica. A única diferença é que agora eu estou especificando a quantidade de substância que o meu calor vai ser necessário, tá? Então, na capacidade calorífica lá, é meio vago. Ele fala que é o calor para uma dada quantidade de substância. Aqui no calor específico, não. É a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau a temperatura de 1 grama. Então, preste atenção. Ele está agora especificando a minha quantidade de amostra, da amostra. Tá? É 1 grama. Ele está me falando a quantidade. Tá? Então, se alguém falar assim, professor, mas essa definição de calor específica é muito similar de capacidade calorífica. Você tem razão. Se você estiver pensando nisso, você tem toda a razão. A única diferença é que agora eu faço uma especificação da quantidade de massa. Tá?
E qual a expressão, professor? A expressão, lembrando assim, o calor específico ele é representado pelo C minúsculo, tá? E qual a expressão? O calor específico é igual à capacidade calorífica, que é o C maiúsculo, dividido por M, pela quantidade de massa, né? Que no caso aqui é 1 grama, pela definição. Beleza? Então agora a gente vai observar de cara que o calor específico ele é uma propriedade intensiva. Por quê? Porque ele já se refere à quantidade de massa específica, que é 1 grama. Então ele não vai mais depender daquela massa, tá? Porque já vai ser a quantidade de calor dividida por aquela massa específica. Então ele vira uma propriedade intensiva, tá? Que depende da quantidade. Outra coisa, esse calor específico ele pode ser medido experimentalmente, tá? Essa é outra informação para a gente aí. Ele pode ser medido experimentalmente, tá? Então são duas informações interessantes para a gente, tá? Agora o que a gente vai fazer? O que vamos fazer agora é uma brincadeira, tanto com capacidade calorífica e com calor específico, né? Vamos tentar organizar uma expressão que envolva capacidade calorífica, calor específico e outras grandezas aí associadas com a termoquímica, né? Ou seja, eu vou tentar, de alguma maneira, associar o meu calor específico, a minha capacidade calorífica, com a minha variação de temperatura, tá? E aí daqui a pouco, vocês vão entender por que eu estou por que eu estou fazendo isso, tá? Então, nessa expressão aqui da capacidade do calor específico, já dá para ver, né, que o calor específico e a capacidade calorífica têm relação direta entre os dois, né? Ambos os conceitos já estão inseridos aqui nessa expressão, né? Tá aqui, ó, calor específico, tá aqui capacidade calorífica. Então, já tem uma fórmula que relaciona os dois, que é a própria fórmula do calor específico. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou melhorar essa relação, tá? Vamos melhorar ela? Vamos tentar melhorar essa relação? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. A capacidade calorífica, acabamos de ver no slide anterior, vou voltar. Ó. No slide anterior, eu falei para vocês que capacidade calorífica é igual ao Q dividido por ΔT. Então, vocês guardem essa informação, né? Então, tá aqui. Beleza. Agora, o calor específico, eu acabei de falar que ele é igual ao C, que é a capacidade calorífica, dividido por M, né? Então, vou de novo colocar aqui, ó. O meu C maiúsculo, que é a capacidade calorífica, é igual ao Q, que é o calor fornecido ao sistema, dividido por uma variação de temperatura associada com aquele calor que eu forneci ao meu sistema. Tá aqui, ó. Então, esse é o C maiúsculo, né? Então, o que eu vou fazer agora? Onde tem o C aqui nessa fórmula, que eu estou marcando aí para vocês, ó, tá vendo? Tá? Estou marcando essa fórmula aqui, ó. Esse C aqui, ó, eu vou substituir por esse valor aqui, ó, da minha própria definição de capacidade calorífica, tá? Então, eu vou substituir. Então, vamos lá. Quando eu faço a substituição, eu vou chegar nessa fórmula que está mostrada na tela de vocês aí, que acabou de aparecer, tá? Chego nessa fórmula, beleza? Então, calor específico é igual ao C dividido por M. Então, calor específico é igual... Quem é o C? Q dividido por ΔT. Então, tá aqui, ó. Q dividido por ΔT. E dividido por M, que é o próprio M lá da fórmula, tá? Logo em seguida, eu posso fazer um rearranjo dessa expressão. Essa expressão aqui, a gente pode entender ela como sendo uma divisão de fração, tá? O que acontece numa divisão de fração? Eu conservo a primeira fração, né? Conservo a primeira fração, que é o Q, dividido por ΔT, e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, vai ser Q dividido por ΔT vezes o inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? É 1 sobre M. Por quê? Porque a segunda é M. Né? A segunda fração aqui embaixo é somente um M. E aqui embaixo tem um 1. Né? Só que nem sempre aparece esse denominador. Então, quem que é o inverso de M sobre 1? É 1 sobre M. Então, por isso que eu estou multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda. Quando eu faço essa multiplicaçãozinha bobinha aqui, essa matemática, vai ser Q vezes 1, ΔT vezes M. Então, o meu calor específico vai chegar nessa fórmula aqui. Ó, tá? Calor específico vai ser igual ao Q dividido por ΔT vezes M. Tá? Essa expressão aqui, ela ainda pode ser rearranjada, pode ser melhorada. Tá? Então, vou fazer apenas um rearranjo matemático. Que rearranjo matemático você vai fazer, professor? Eu vou isolar o Q, né? Então, esse Qzinho aqui eu vou isolar. Quando eu isolo esse Q, eu vou ter que multiplicar o C vezes ΔT vezes M.
Então, eu isolei o quê? Ó, e cheguei nessa expressão. Então, essa vai ser a expressão que iremos utilizar aqui na calorimetria. Então, ela é a expressão mais importante da calorimetria, tá? O que que ela está mostrando para essa expressão? Ela mostra que o calor envolvido no processo, ele está envolvido com a massa da minha substância, da minha amostra, ele está envolvido com um calor específico, que é uma constante, que a gente vai verificar já já, e está envolvido também com ΔT, tá? Que é uma variação de temperatura. Então, quem que é o ΔT? É uma temperatura, é uma variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, o que desper... qual digamos assim, deixa eu ver o que eu vou falar para vocês. Qual a característica principal dessa equação? É relacionar essas três grandezas, tá? O Q com as outras três grandezas, que é o M, o C e o ΔT. E ainda digo mais. O que que acontece? Vocês vão ler com calma esse trecho aqui comigo. Ó. Fala assim, ó. Se soubermos o calor específico, que no caso a gente consegue saber fácil, consegue ter essa informação fácil, porque é um valor tabelado, é um constante. Então, se eu souber o valor do calor específico da massa, da substância, então o que que significa? Se eu já vou ter o conhecimento do calor específico da massa, então o que que acontece? A variação de temperatura da amostra, o ΔT, ele vai me indicar a quantidade de calor que foi absorvida ou liberada em determinado processo. Então, essa expressão aqui, gente, só para não confundir a cabeça de vocês, porque eu acho que eu falei meio enrolado, para clarear a cabeça de vocês. Essa expressão aqui, ela mostra o quê? O que que ela vai mostrar para a gente? Deixa só eu mexer aqui. Ela vai mostrar que o ΔT, ou seja, a variação de temperatura de um processo, ele vai me dar indicação direta do calor que está envolvido naquele processo, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar nesse desenho meio esquisito? Que o ΔT, a variação de temperatura de uma amostra, tem relação direta com o calor envolvido na transformação daquela amostra. Tá? Então, digamos que eu vou colocar uma amostra lá num calorímetro, no recipiente, e aí inicialmente, o calorímetro tem uma temperatura inicial. Isso é óbvio, né? Inicialmente, temperatura inicial. Aí eu coloco uma amostra lá dentro, a amostra vai sofrer alguma queima, alguma reação e vai liberar ou absorver calor. E aí eu vou medir lá no calorímetro uma nova temperatura. E essa nova temperatura, ela vai ser diferente da inicial. Por quê? Porque houve troca de calor lá dentro. Digamos que a reação liberou calor ou a reação absorveu calor. Então, vai ter uma variação de temperatura. O calorímetro vai ter uma temperatura diferente da inicial, a final. E aí, esse ΔT, essa variação de temperatura ΔT, ela vai me dar a indicação direta do calor envolvido, desde que eu tenha conhecimento do calor específico e da massa da amostra, né? Porque o calor, ele tem relação com a massa, com o calor específico e com o próprio ΔT, no caso, né? Para poder compor a fórmula que eu estou mostrando para vocês. Deu para entender, gente, o que eu estou querendo falar? Beleza, então vamos lá. Tá. Então, aqui, rapidinho, só para a gente, caráter de informação, só para a gente ver um cálculozinho rapidinho aqui relacionado com calor específico e capacidade calorífica, a relação entre as duas coisas, esse exemplo aqui, ó. Ele fala assim, ó, o calor específico da água é 4,184 joule dividido por grama vezes Celsius, né? Que é a nossa unidade de temperatura. Isso é o calor específico, que é o nosso Czinho, né? Aí ele pergunta qual a capacidade calorífica de 60 gramas de água. A capacidade calorífica é quem? É o nosso C maiúsculo, né? Ele pergunta para a gente, né? E aí nós podemos fazer essa seguinte continha aqui, ó.
Podemos fazer essa seguinte continha. Ó. Na verdade, vocês vão lembrar. Ó. O C minúsculo, que é a capacidade, que é o calor específico, ele é igual ao C maiúsculo, né? Dividido por M, né? Que é a nossa relação, né? Calor específico é igual a capacidade calorífica dividido por M, né? E aí, no caso, como eu estou querendo calcular o valor do C maiúsculo, da capacidade calorífica, então, ele vai, como que ele será calculado? O C maiúsculo, capacidade calorífica, vai ser igual ao C minúsculo, calor específico, vezes o M, né? E aí a questão, esse exemplo aqui é bem fácil, só para vocês entenderem aqui, ó. Tá? E aí o exemplo forneceu para a gente calor específico. E o exemplo forneceu para a gente a massa. Né? Calor específico da água, 4,74. Massa da água aqui nesse processo, 60 gramas. Então vai ser, a conta aqui é simples. É só multiplicarmos o calor específico vezes a quantidade de água, ou seja, vezes a massa de água. E aí a resposta já aparece aqui embaixo. Ó. Massa de água vezes calor específico. Quando eu multiplico essas duas grandezas, eu vou ter eu vou ter a capacidade calorífica, que é igual a 251 joules por grau Celsius, beleza? Então vocês vão entender que ela é uma quantidade extensiva. Por quê, professor? Porque se eu, em vez de utilizar 60 gramas de água, eu utilizar somente 30 gramas de água, a minha capacidade calorífica aqui, ela vai ser reduzida pela metade. Ou seja, se eu usar metade da água, a capacidade calorífica vai se reduzir à metade. Ou seja, ela depende da massa. Tá? Então, essa questãozinha aí, esse exemplozinho básico, é só para a gente mostrar rapidinho a relação entre as duas grandezas aí. Duas grandezas caloríficas, digamos assim, né? Que é capacidade calorífica e calor específico, tá? Tá, e agora eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Outra coisa. Essa tabela que está sendo mostrada aí, ela trata dos calores específicos de algumas substâncias, tá? Então ela mostra pra gente aí, ó, algumas substâncias e o seu respectivo calor específico. Aí vocês vão entender que essa grandeza ela é uma grandeza muito interessante. Porque, por exemplo, para a água, eu tenho 4,184, né? E aí as unidades estão aqui, ó, joule dividido por grama vezes grau Celsius. Então está aqui meu calor específico. Para o etanol, que é um álcool, está aqui, ó, é mais ou menos a metade, né? 2,46. Quando a gente vai aqui, ó, para o chumbo, mercúrio e para o ouro, vocês percebem ó, a diferença? Ó. Lá já está. Aqui a diferença já é absurda. Por quê? Porque é 0,158 para o chumbo, 0,139 para o mercúrio, 0,129 para o ouro, né? Tá aqui o cobre também, que é um valor baixo. Então vocês percebem que o calor específico ele tem uma relação muito íntima com o material, né? Você pegar ali uma lâmina de ouro, por exemplo, e comparar com uma quantidade de água, por exemplo, você vai perceber que o calor específico da água é bem maior. E aí agora a gente também entende por que, que o nome é calor específico, né? Porque ele é um calor específico para cada substância, tá? Então o Czinho que aparece lá na fórmula lá que relaciona calor e ΔT, aquele Czinho lá que é o calor específico, ele é íntimo de cada substância. Ele é um constante específico para cada material, beleza? E aí outra informação importante é que ela está associada com o quê? Ela está associada com calor que é necessário fornecer para aquela substância para que haja uma mudança de 1 grau na temperatura, tá? Então ela meio que me dá um índice, uma medida da quantidade de calor que eu tenho que fornecer para aquela temperatura, para aquela substância variar 1 grau, tá? Então depois vocês olhem com calma essa tabela e tentem entender essas relações aí, tá? Vocês percebem que tem uma variedade de ordem de grandeza bastante razoável, né? Você tem valores bem baixos, né? Como eu já acabei de falar para vocês, e tem valores elevados aí, no caso, para água, tá? Então vamos seguir aqui. Beleza. Então agora, esse exemplo aqui,
no caso é outra questão, outra aplicação, para a gente não ficar só em teoria e fórmula, ele vai tratar aqui dessa questão da relação entre o calor e o ΔT, né, com aquela forma que eu acabei de mostrar para vocês. Então ele fala assim, ó, uma amostra de 466 gramas de água é aquecida de 8,5 graus Celsius até 74,6 graus Celsius, ou 74,60, beleza? E aí ele pergunta assim, ó, calcule a quantidade de calor em quilojoules absorvido pela água, tá? Então, o que acontece? Eu tenho lá uma amostra de água, bonitinha, né? Quase meio quilo de água, né? 466 gramas. E aí eu pego essa água, ela estava lá em repouso, numa temperatura inicial de 8,5 graus Celsius. Aí eu vou fornecer um calor para essa água, né? Eu vou aquecer essa água. E aí essa água vai chegar numa temperatura de 74,6, né? Depois que eu aqueci. E aí a questão pergunta para a gente qual a quantidade de calor que é absorvida para a água, né? Ou seja, se ela teve que aumentar a temperatura, ela não aumentou sozinha, né? Eu tive que fornecer calor, né? Ou seja, e se eu fornecer o calor, ela teve que absorver esse calor para poder ter uma elevação de temperatura. E aí o que eu quero descobrir é que quantidade de calor é essa. E aí vocês vão cair naquela, aí vocês já vão lembrar. Ah, beleza. Se é água, o calor específico eu já sei. 4,76 é um valor de tabela, não é uma constante, beleza? Ele forneceu as duas temperaturas, tá? Então já tem o valor do ΔT. E tem também a massa de água, né? O M. Então fica fácil de encontrar o valor de Q, que é o calor, né? O valor do nosso Qzinho, que é o calor. Fica fácil. E aí você vai lembrar de outra coisa. Esse meu intervalo de temperatura, esse meu ΔT, né? Essa minha janela de temperatura aqui, ó. Essa minha janela de temperatura, que é o nosso famoso ΔT, é ele que vai me dar um indicativo da quantidade de calor. Rapaz, ele quer para ser uma seta. Não, meu Deus, isso tá horrível. Esse ΔT vai me dar um indicativo da quantidade de calor que, que está envolvido aqui nesse processo. Então, quem vai me dar um indicativo vai ser essa variação de temperatura. Beleza? Então, vamos lá para a matemática, tiro de história. Certo? Então, a expressão que vamos utilizar é aquela que eu acabei de comentar com vocês, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, né? Então a expressãozinha é essa, certo? E aí agora o que a gente vai fazer? Jogar dentro da fórmula, vamos inserir dentro da fórmula cada grandeza, beleza? A massa, em gramas, então já foi fornecido pela questão. Calor específico, 4,54. É um valor de tabela, deixa eu falar para vocês. E o ΔT, professor, é quem? É a temperatura final menos temperatura inicial. Então tá aqui, ó, meu ΔT. A subtração já está feita aqui. Aliás, já está formulada aqui a subtração, é só efetuá-la, né? E aí, quando eu faço toda essa matemática aí, todo esse matematiquês, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, 1,29 vezes 10 elevado a 5 joule, tá? Vezes 10 elevado a 5 joule. Por que, professor, que você vai chegar? Percebe, ó? Aqui, ó, tem gramas. Então, essa gramas cancela com essa gramas, tá? Da unidade do calor específico. O grau Celsius cancela com o grau Celsius do ΔT. Então, vai sobrar somente o joule, tá? Então, a gente fez, já, além da matemática, fizemos aqui já análise dimensional, tá? Então, eu cheguei nesse valor. 1,29 vezes 10 elevado a 5 joules. Só que a questão pede para a gente a resposta em quilojoules, tá? Então, toda vez que vocês tiverem uma resposta em joule e quiserem transformar para quilojoule, basta pegar aquele valor e dividir por 1.000, tá? Então, se eu obtiver um valor em joule e eu quiser transformá-lo para quilojoule, basta dividir esse valor por 1.000, tá? Então, vou pegar 1,29 vezes 10 elevado a 5 e dividir por 1.000, né? Inclusive, ele mostra aqui, ó, é 1 quilojoule dividido por 1.000, não sei o quê. Então, tem esse fatorzinho de convenção aqui, ó, mas se vocês acharem isso aqui mais enrolado, basta dividir por 1.000 que dá certo, beleza? E aí, quando eu faço a divisão desse valor, 1,29 vezes 10 elevado a 5, né? É bem tranquilo de fazer na calculadora ou até direto aqui na mão dá para fazer. Então, 1,29 vezes 10 elevado a 5 vai ser igual a 129 kJ, tá? Não tem segredo, beleza? Deixa eu só ver. Não, tá. Deixa eu só voltar aqui. Ó,
Só para a gente. Deixa eu ver se eu vou conseguir riscar aqui para vocês entenderem. Ó, 101,29, né? 1,29 vezes 10 elevado a 5. Eu quero dividir isso por 1.000, né? Só que o 1.000 é a mesma coisa de 10 elevado a 3, né? 10 elevado a 3, né? E aí, ó, eu posso pegar 10 elevado a 3 aqui e cancelar com 10 elevado a 3 aqui, né? E aí, quando eu cancelar com 10 elevado a 3, que estava embutido no 10 elevado a 5, ainda vai sobrar o quê? 10 elevado a 2, né? E aí, esse 10 elevado a 2 é igual a 100, que vai ser 1,29 vezes 100. 1,29 vezes 100 é igual a 129, tá? Ou outra maneira também de lembrar, ó, 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3 é divisão de fração de mesma base, né? Conserva a base, que é o 10, e subtrai os expoentes, que é 5 menos 3, né? 5 aqui de cima e o 3 aqui de baixo, que vai ser igual a 10 elevado a 2, né? E aí o 10 elevado a 2 vai multiplicar 1,29, que é a mesma coisa de 1,29 vezes 100, né? E aí a vírgula vai deslocar duas vezes aqui para a direita, vai dar 129 kJ. Beleza, gente? Só dando uma revisão de matemática aí rápida pra gente, beleza? Deu para entender aí, todo mundo? Tranquilo? Respondam aí. Certo. Então vamos lá. Tá. Então, nessa altura do campeonato, nessa altura aqui da aula, já verificamos aí os dois conceitos importantes, né? De capacidade calorífica e calor específico. Já aprendemos, já mostrei para vocês como que relaciona o calor envolvido em um processo, como que relaciona o calor com uma variação de temperatura, um calor específico, né? Então, por que que a gente veio parar? Por que que estudamos inicialmente esses dois conceitos de capacidade calórica e calor específico? Por que que estudamos? Porque os dois conceitos estão interligados entre si e os dois vão fazer a ponte, vão ser importantes ali para a minha relação entre o calor de um processo, a massa envolvida, envolvida ali naquele processo daquela substância e o ΔT, né? Então, essa fórmula que eu utilizei aqui, ó, Q igual ao M, que é a massa, vezes o C, que é o calor específico, vezes o ΔT, ela só foi. Eu só cheguei nessa expressão com base nos meus conhecimentos prévios de capacidade calorífica e calor específico, né? Então, é por isso que vimos esses dois conceitos até chegarmos nessa expressão. Daí eu falei dessa expressão que ela vai ser muito importante aqui na calorimetria, tá? Agora, deixando um pouco de lado esses dois conceitos, deixando de lado entre aspas, né? A gente vai utilizá-los. Mas deixando um pouco de lado, vamos agora estudar o, o equipamento, né? O calorímetro, de fato, né? Que é o recipiente que é utilizado para fazer as medidas. Então, vamos deixar um pouco aqui a parte de fundamentos, né? Da calorimetria e vamos partir agora para a parte de equipamento, tá? Vamos entender isso. Existem, existem basicamente dois calorímetros, assim, os mais simples, né? Que é o calorímetro a volume constante, tá? E o calorímetro a pressão constante, tá? Então vamos estudar os dois. O primeiro calorímetro que vamos estudar é o calorímetro a volume constante, tá? Que é esse recipiente, tá? Que vocês estão vendo aí. Então o calorímetro, ele nada mais é do que um recipiente fechado, eu já tinha falado nisso, calorímetro é um recipiente fechado usado nos laboratórios para medir as variações de calor nos processos químicos ou físicos, né? Então, beleza. Então, isso aqui a gente já sabe. Então, agora a gente está observando, né, esse equipamento aí, que é o calorímetro, tá? Ele é um sistema fechado, um sistema isolado, na verdade. Ele é uma aproximação do sistema isolado. Essa figura aqui que a gente está vendo, é óbvio que é uma ilustração. Então, aqui você está vendo um corte, né? Você está vendo o recipiente lá dentro, então a gente fez um corte, transição na figura para poder estudarmos, né? Ficar didático. Mas ele, na verdade, é um sistema isolado. A gente não consegue ver essas coisas que vocês estão vendo aí, não. Tá? Então, aqui foi só para a gente poder entender. Beleza? Então, vamos entender qual a ideia do calorímetro. Vamos lá. Primeira coisa, para a gente analisar essa figura,
Vamos entender cada componente, tá? Então, aqui, essa parte que eu estou marcando aqui, ó, o quadro, é como se fosse uma cuba, uma casinha, é o sistema térmico para manter o calorímetro isolado, né? Então, tá aqui. É o nosso sistema térmico para manter o calorímetro isolado. Então, aqui de cara, ó, a gente está vendo já aqui um termômetro. Tá aqui, ó, marcando termômetro. Deixa eu pegar a caneta vermelha, tá? Então, tem um termômetro. Tá, tem um termômetro. Por que que o termômetro é importante, professor? Porque eu tinha falado para vocês que a minha variação de temperatura é ela que vai me dar a indicação do calor envolvido. Então, eu preciso medir temperatura toda hora, né? Principalmente no tempo inicial e no tempo final. Então, tem que ter um termômetro, não tem jeito. Temos aqui um agitador para agitar a água presente aqui. Temos aqui um fio de ignição para meio que dar partida em alguma reação, né? Esse fio de ignição é basicamente para dar partida em uma determinada reação. Aqui dentro, esse esse pratinho amarelo que eu estou marcando aqui agora, ó, esse pratinho amarelo aí, aqui embaixo, ó, deixa eu marcar com a seta, esse pratinho amarelo é o reservatório da amostra. Então aqui é onde eu vou colocar uma amostra que eu quero analisar, beleza? Aqui eu tenho uma bomba, né? Tem uma bomba, fazer todo o bombeamento aqui, certo? Eu tenho entrada de oxigênio, vou já explicar para que é essa entrada de oxigênio. Eu tenho água, né? O azul aqui é óbvio que é água. E aqui é a nossa camisa de isolamento, que eu já tinha falado para vocês inicialmente, né? Nossa camisa de isolamento. E aqui, essa outra parte aqui, é o recipiente que contém o. Ele chama de banho de calorímetro, mas é o recipiente na qual eu coloquei a água, né? Tá aqui meu reservatório de água, beleza? Então, vamos lá, para vocês entenderem essa figura, certo? Esse calorímetro, a principal utilização dele, o calorimetro a volume constante, são para reações de combustão, tá? O que são reações de combustão, professor? São aquelas reações de queima, né? O processo de funcionamento dos automóveis, dos motores, são motores a combustão, né? Pelo menos os mais antigos, porque hoje a gente já tem bastante carro elétrico. Então, os motores a combustão são baseados nisso. Tem lá o combustível, ele vai ser queimado, vai liberar energia e aí vai funcionar, tá? Então, a combustão, ela é a queima de um determinado combustível, por exemplo, né? É óbvio que é meio óbvio isso, tá? Então, esses calorímetros são utilizados para isso. Então, digamos que aqui no meu reservatório da amostra, eu coloque uma determinada quantidade de carvão, né? Carbono grafite. Eu queira queimar esse carvão. Então, coloquei aqui uma pecinha de carvão, né? Fiz a medida da massa, coloquei aqui, né? O carvão. A combustão, ela acontece sob presença de oxigênio, né? Ela é a queima sob presença de oxigênio. Portanto, essa entrada de O2 aqui, ela é explicada por conta disso. Para eu poder fazer essa queima, já que esse calorímetro ele é utilizado para reação de combustão, então é necessário que eu insira oxigênio aqui dentro. Então, essa entrada de oxigênio aqui, ela é por conta disso, tá? Aqui eu tenho o fio de ignição, que é basicamente para dar a partida na reação, tá? Então, que você a faísca, digamos assim, tá? Então, o que acontece? Essa reação, aí digamos que essa reação seja iniciada. Eu fui de ignição, mudei a partida, acendi, digamos, a faísca e começou a queima do carbono. Essa queima do carbono nesse recipiente aqui menor, digamos, ela vai liberar um calor, tá? Essa queima do carbono vai liberar calor. Para onde que vai liberar o calor, professor? Vai liberar aqui para a parte externa desse recipientezinho de vidro, para a parte externa, tá? Então, essas setas estão indicando que o calor está sendo liberado para essa parte externa, tá? E aí, o que vai acontecer, professor? Antes de começar a reação, eu medi a temperatura aqui do meu sistema. E essa medida, ela é a medida de quê? Da temperatura da água. Tá? O termômetro, onde o termômetro está? Dentro da água. Depois que está rolando a reação, e depois que finaliza a reação de queima do carbono grafite, e ele liberou bastante calor para a água, eu vou lá e vou medir de novo a temperatura. De quem? Da água, depois que aconteceu a reação. E aí essa variação de temperatura da água que vai me dar indicativos do calor que foi gerado aqui no queima do meu combustível, do meu carbono, por exemplo. Alguém vai falar, professor, então você não mediu o calor lá da queima do carbono, você está medindo o calor que está envolvido na água, você está medindo a temperatura da água. Sim, justamente isso, estou medindo a temperatura da água. Só que a água ela foi aquecida por quê?
porque houve calor liberado da minha queima do carbono grafite. Essa queima do carbono grafite, aqui no exemplo desse calorímetro, essa queima do carbono grafite liberou calor para o ambiente externo. Mas quem que é o ambiente externo aqui dentro do calorímetro? É a água, né? Então a minha água foi aquecida por conta do calor liberado pela queima da minha amostra, tá? Então a gente pode analisar assim, o nosso calor envolvido aqui, ele foi medido indiretamente. Por quê? Porque eu estou medindo a temperatura da água, e a água está em contato com o recipiente que tem o carbono grafite, que foi queimado. Tá? Então, a minha medida de variação de temperatura aqui, que vai dar indícios do meu calor envolvido, ele foi medido de maneira indireta. Tá? Essa é a nossa questão do calorímetro. Tá? Outra informação importante: as trocas de calor que existem é somente dentro do calorímetro. Tenham cuidado com isso, somente dentro do calorímetro. A gente está admitindo, né, o calorímetro ele faz essa aproximação, e os calorímetros modernos, eles não é nem aproximação, já é uma constatação de fato, que as trocas de calor, elas acontecem dentro do calorímetro, dentro do sistema. Então, ele é um sistema isolado, tá? Então, fora aqui do meu ambiente, do calorímetro, não vai ter troca energética, troca de calor. As trocas que acontecem é somente lá dentro, tá? Então, quando vocês estiverem escrevendo aí, formulando algum conceito, ou até formulando a raciocínio de vocês, tenham cuidado, que a troca de calor que existe é dentro do calorímetro. Entre essa minha câmara aqui, que acontece a queima do carbono grafite, nesse exemplo, e a água. Existe sim troca de calor dentro do sistema. Agora, do calorímetro em si, com a parte externa, não tem troca. Por quê? Porque tem aqui a camisa de isolamento. A gente está trabalhando com o sistema isolado. Tá? Até porque se tiver perda de calor, do calorímetro com o ambiente externo, não vai ter como medir essas perdas de calores, né? As perdas para o ambiente externo, tá? Eu não vou ter medidas quantitativas precisas, né? Vai ter calor perdido. E calor perdido significa que não vou ter como calcular, tá? Deixa eu perguntar. Vocês conseguiram entender, gente, tudo que eu falei em relação ao equipamento calorímetro? Outra informação importante. Por que que a calorimetria, ou por que que é calorímetro a volume constante? Porque ele trata que o recipiente aqui do calorímetro, recipiente interno, ele mantém-se a volume constante, tá? Então ele não quer dizer que na verdade, esse volume constante trata basicamente do próprio recipiente em si, que é um recipiente na qual a gente faz uma aproximação que todos os processos estão acontecendo a volume constante, tá? Então essa aqui é outra informação importante aqui para a gente, tá? Agora vamos estudar um pouquinho da parte matemática envolvida na calorimetria volume constante, tá? O que eu comentei para vocês aqui agora foi somente aspectos qualitativos da calorimetria, né? Acho que minha tela desapareceu, deixa eu voltar aqui, gente, só um minuto. Tá, beleza. Então, voltou. Deixa eu falar para vocês rápido aqui da questão da matemática envolvida aqui na calorimetria a volume constante. Primeira coisa, essa calorimetria aqui, ela é utilizada para reações de combustão, tá? Ou seja, reações de queima, beleza? O calor do sistema, né?
o calor envolvido aqui no sistema, deixa eu só pegar uma caneta, o calor envolvido no sistema, ele é igual à somatória do próprio calor do calorímetro, né? O calor envolvido no calor do calorímetro, mais o calor liberado pela reação, tá? Então, o calor do sistema é igual a essa somatória, tá? E outra coisa, o calor do sistema, ele é igual a zero. Ou seja, quando eu comparo as trocas de calor entre o calorímetro e a minha vizinhança, ou seja, o calor do sistema, ou seja, a troca de calor do calorímetro e vizinhança é zero. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que o sistema está isolado. Tá? Então, toda troca de calor que existe é somente dentro do sistema. E aí, quando eu olho do ponto de vista da vizinhança, eu olho o calorímetro e falo assim, eu sou a vizinhança, e olho para ele. E vejo que o calorímetro não está trocando calor comigo, sua vizinhança. Se ele não está trocando calor comigo, sua vizinhança, significa que o calor ali é o quê? É zero, não tem troca de calor. Tá? Então, todo calor que existe no calorímetro é interno, é dentro do próprio sistema. Tá? Não existe troca com a vizinhança. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês vão ter aula de química inorgânica hoje? A maioria aí? Agora 8 horas? Ah, então, beleza. Então, essa segunda parte aqui, eu não vou nem entrar para não ficar quebrado. Então, essa parte aqui de calorimetria, a parte matemática de calorimetria, volume constante, e o outro calorímetro, que é a pressão constante, eu vou estar postando para vocês como vídeo, tá? Então, já vou encerrar a aula de hoje. Se eu começar aqui, aí eu quebrar bem no meio do raciocínio, vocês vão ficar confusos quando estiverem revendo a gravação, tá? Então, eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Mais uma vez, dando os recados aí. Revejam as aulas sobre lei de Hess, né? Revejam essa daqui também. E aí, logo em seguida, eu vou estar postando mais aulas aí sobre calorimetria, tá? E vou estar postando também essa semana, no caso amanhã, eu acho, ou no máximo no sábado, ou no máximo sexta ou sábado, uma lista de exercícios de termoquímica, tá? Envolvendo principalmente lei de Hess, que é a parte mais importante, e essa parte de calorimetria. E aí, na próxima semana, a gente já inicia o nosso conteúdo novo aí, que, como eu falei no início, como não vai dar tempo para a gente ver tudo, eu vou dar uma avaliada e ver o que vou colocar aqui para a gente, tá? Se vai ser cinética química ou se vai ser equilíbrio químico, tá? Então é basicamente isso, gente. Boa noite para vocês aí e tentem ver os livros aí de química geral que tratam de calorimetria, para vocês pegarem mais informações, tá? Porque às vezes na aula aqui, uma hora, a gente não consegue falar tudo, né? E nos vídeos também que são postados, a gente também não consegue falar tudo, né? Essa atividade que eu vou postar para vocês, ela tende a ser a penúltima, tá? Eu vou postar essa de termoquímica, e aí vou ministrar mais um conteúdo, que vai ser cinética ou equilíbrio, e aí vai ter mais uma atividade. E aí vai ser a nossa final, atividade final. Tá? Então, provavelmente vai ter mais duas. Essa de agora, já, essa semana, no máximo sábado, e vai ter mais uma, né? Então, falta mais duas atividades aí para a gente fechar. Beleza? Pois boa noite, gente, e até a próxima. Boa noite, professor.